Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu gostaria de falar algumas palavras a respeito do princípio da ampla defesa no processo penal, que é referente somente ao acusado. No vídeo anterior, nós afirmávamos que o princípio do contraditório ele diz respeito a todas as partes do processo. Claro, atuam em contraditório tanto a acusação quanto a parte que se defende. Mas quando nós falamos de ampla defesa, naturalmente ela diz respeito ao acusado. Está presente lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, importante que vocês façam a leitura, e também importante que vocês passem os olhos no artigo 23 do novo Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, e que menciona de uma maneira muito interessante a ampla defesa por parte do advogado técnico, do advogado criminalista. No Tribunal do Júri, lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, a linha A, está prevista a plenitude de defesa, e ela não é igual à ampla defesa. Vejam que a ampla defesa é aquela realizada perante um juiz técnico, um juiz togado, que julga conforme critérios legais. No Tribunal do Júri, como o julgamento é secundum consciência, então outros argumentos que não apenas os técnicos, os legais, podem ser trazidos para os jurados para convencê-los de um julgamento que se aproxima muito mais de critérios de justiça do que de legalidade. Portanto, a plenitude de defesas quer significar a possibilidade de utilização pelo advogado, pelo réu, de argumentos outros que não sejam a mera legalidade para que ele possa se defender perante o conselho de sentença. Enquanto a ampla defesa, ela acaba sendo uma defesa de modelo técnico que se realiza perante o juiz togado. Eu gostaria que vocês também passassem os olhos no artigo 261, no artigo 263 do Código Penal, no artigo 564, inciso 1, a linha C, que estabelece ali uma importante nulidade em caso de falta de defesa. Gostaria que vocês também dessem uma olhada no artigo 133 da Constituição de 1988. Todos esses artigos são importantes porque estabelecem importantes critérios de ampla defesa por parte do acusado. Como dizia Zanardelli, um famoso autor italiano, o advogado que conscientemente sustenta uma iniquidade torna-se cúmplice dela, e cúmplice moralmente ainda mais culpado, porque não tem como ser o cliente a atenuante das paixões que o dominam, e tem, pelo contrário, pela sua cultura e pelas suas obrigações de seu ministério, maiores freios para retê-lo. Perante a justiça penal, a situação é diversa. Boa ou má, a causa terá sempre um advogado a acompanhá-la e defendê-la, porque até o patrocínio de uma causa má é legítimo e obrigatório, porque a humanidade assim o ordena, a piedade o exige, o costume o permite e a lei o impõe. Portanto, nós estamos falando aqui da essencialidade do advogado perante a defesa criminal. Qualquer pessoa, qualquer acusado de qualquer delito terá sempre o direito à participação de um defensor, constituído ou dativo, a defendê-lo tecnicamente dentro dos autos. Não haverá imposição de sanção penal dentro da nossa ordem constitucional sem que um advogado tenha feito uma defesa. Infelizmente, nós vemos em alguns juízos do nosso país defesas ad hoc que surgem de maneira meramente protocolar e formal para simplesmente formalizar a presença de um advogado nos autos sem que tenha havido uma defesa técnica efetiva. Nesses casos, o Código de Processo Penal pede que os processos sejam declarados nulos, porque indefeso o réu, porque indefeso o processo, por falta de defesa técnica. Devemos observar que a ampla defesa ela não deve ser meramente formal, a presença de um advogado nos autos. Ela deve ser a presença de uma defesa técnica efetiva que possa trazer elementos que possam infirmar as provas que foram colhidas pelo Ministério Público durante a instrução do processo. Gostaria também que vocês dessem uma olhada na súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ela, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.